Fala fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um pós-jogo. Agora Corinthians 2, Racing 2, pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana. O Corinthians que desperdiça a grande chance de conseguir uma vantagem para o jogo da volta. A gente entrou em campo hoje com esse pensamento. O Corinthians tinha que conseguir uma vantagem, o Corinthians tinha que ganhar hoje para ir mais tranquilo para Buenos Aires, porque é a única competição de mata-mata que sobrou. Fomos eliminados da Copa do Brasil, restou a Copa Sul-Americana. E eu entendo que o Campeonato Brasileiro é a prioridade. E tem que ser pro Corinthians que briga para não cair. Mas, cara, é muito melancólico também o corintiano não poder ter um momento de paz, de sonhar com alguma competição, de sonhar em ganhar uma taça. Então a Sul-Americana também sim tem que ser tratada como um foco, porque o Corinthians só tem a ganhar na Sul-Americana. É um título que não tem, é vaga em Libertadores, é vaga em Copa do Brasil, é um dinheiro que precisa, é uma glória que o corintiano precisa e que não vive há muito tempo. Joga Recopa. Joga Recopa e parece que o elenco corintiano não chegou a entender isso. E é muito preocupante, mano, é muito triste na real, porque eu acho que antes disso a gente tinha uma visão completamente diferente. Tipo, pô, cara, o Brasileirão a gente tá indo mal, mas nas Copas o Corinthians tá voando, o Corinthians tá indo muito bem, a gente tá conseguindo chegar longe, a mentalidade tá outra. E parece que isso desligou quando chegou nas duas semifinais. Contra o Flamengo, 2 jogos ridículos, que o Corinthians pouco criou e nem chegou perto de merecer a classificação. E agora contra o Racing, um 2-2 que é muito decepcionante. Eu entendo todas as condições do jogo, todas. Realmente choveu muito na Neoquímica Arena, a gente estava lá e sinceramente foi uma das maiores chuvas que eu já peguei dentro de um estádio de futebol, se não a maior. Tava ensopado o jogo inteiro, tinha momentos do jogo que eu nem conseguia ver o jogo direito de tanta água que caía na minha cara. E o campo ficou ruim, o campo ficou um pasto. Tudo bem, é verdade, o time do Racing é bom, a gente tem que ressaltar, mas o Corinthians desperdiça uma grande oportunidade, mano, em um jogo que dava, um jogo que o Corinthians tinha condição. Toma um gol numa bobeira inacreditável no começo do jogo, que o Kaká recua uma bola de cabeça errada e o cara vai lá e faz um golaço. O Corinthians volta para a partida, volta. O Depay faz uma grande jogada, dá uma bela assistência. O Yuri Alberto, que é o melhor jogador dessa Copa Sul-Americana, se configura hoje como um artilheiro da competição e resolveu para o Corinthians em muitos e muitos jogos nessa competição. Vai lá e faz o dele, um golaço. Poucos minutos depois, logo antes da chuva apertar e começar a fazer posse em campo, o Yuri Alberto recebe a bola, corta para a direita e faz um golaço. 2-1, dentro de casa, contra um time forte contra o Racing, é jogo para você matar. É pra matar. Não pode dar vacilo, irmão. Não pode dar bobeira. E o Corinthians deu, cara. E o Corinthians deu. Como que pode o Corinthians, jogando em casa, por uma semifinal de uma competição tão importante que nem a contra a Sul-Americana, num pasto que tava jogando, que a bola não rola. Naquele jogo que tava acontecendo, a gente viu, a bola não rola. É lançamento, é chuveirinho, só assim que você joga futebol num gramado como que tava o de hoje. E o Corinthians permitiu que o jogador dos caras desse um rolinho, driblasse mais um jogador, tabelasse e sozinho chutasse de fora da área para fazer o gol de empate. É um roteiro cruel e é um roteiro que não dá. Não dá para aceitar o Corinthians tomar um gol desse no momento e com as circunstâncias que estava acontecendo no jogo. E depois, cara, depois o Racing, sinceramente, tomou conta do jogo, tomou controle, fez o que tinha que fazer, muito motivado pela sua torcida também, que eu acho que, enfim, vamos ser imparcial aqui, não vamos ter clubismo, a torcida dos caras deu um show hoje, cantou pra cacete, apoiou pra cacete e motivou muito o time dentro de campo. E o Corinthians só foi reagir nos 5, 10 minutos finais de jogo, que aí teve uma chance inacreditável que o Romero perdeu, uma outra chance inacreditável que o Alex Santana perdeu e um gol que o Memphis quase faz e se consagra ali, que passa perto do gol. Mas não jogou bem, não convenceu e é preocupante, porque o Corinthians já foi eliminado contra o Flamengo, estamos vivos, mas vai ter que encarar uma parada muito dura e fazer um jogo que não vem apresentando nos últimos jogos contra o Racing lá, se quiser passar. Mano, foda pensar que a gente tá vendo o Corinthians pela terceira vez disputar uma semifinal de Sul-Americana, terceira vez em 5 anos, e a terceira vez que a gente não vê o Corinthians jogar. Contra o Independente Del Valle, o Corinthians foi amassado dentro de casa e só foi acordar para o jogo da volta, onde faz um 2-2, chega a ficar na frente do placar, poderia ter vencido o jogo, mas dentro de casa o Corinthians não joga a semi de 2019. 2023, ano passado, contra o Fortaleza, o Corinthians não joga absolutamente nada. Em um momento, em uma boa jogada do Fagner, em um bom passo do Renato Augusto, em uma boa finalização do Yuri Alberto, a gente consegue o gol e o resto do jogo horroroso. Fora de casa, tomamos um vareio, 2 falhas do Fábio Santos, caímos fora. Hoje, mais uma vez, a gente não viu o Corinthians jogar, mano. Apesar dos 2 gols, apesar desses pequenos lapsos, o Corinthians não jogou futebol. Pode ser alguma coisa muito parecida.
Mas futebol, hoje o Corinthians não praticou na Neoquímica Arena. Tem um lance do gramado, tem muitos do gramado, da chuva, tem muitos fatores que podem determinar pra gente explicar por que não jogou bem, por que não jogou. Mas o fato é que o Corinthians não jogou bola hoje. Não jogou. Quem jogou melhor hoje foi o Racing. Se era para alguém ter saído vencedor, talvez fosse o Racing. Em chances criadas, era para ser o Corinthians. Mas em futebol apresentado em campo, o Racing foi melhor que o Corinthians sim. E isso para mim se traduz muito pela forma que o Corinthians jogou, que na minha visão é uma forma muito burra. Mas muito burra. Depois que já tá 1-0, o Corinthians, em coisa de 5 minutos, empata o jogo. E na sequência, o jogo começa a ficar mais desenhado, a chuva começa a apertar e a gente vai vendo como que estava sendo o jogo. Aquele começo, quando já começa 1-0 pro Racing, era uma pressão dos caras. Eles pressionando a saída de bola, o Corinthians tentando sair jogando sem conseguir e insistindo em fazer a saída de bola. Só depois que a chuva ficou muito forte e o gramado começou a ficar pior, que a gente começou a dar chutão pra frente. Só que o chutão pra frente também era feito de maneira burra, porque jogava pra frente e os volantes estavam muito longe. O Garro se juntava com os 3 lá da frente, depois que o Romero entrou nesse time. Os 4 iam pra frente para pegar esse tiro de meta e não tinha ninguém na sobra. O Charles muito longe, o Carrilho também muito lá atrás para fazer saída de bola, o Fagner grudado na zaga, o Bidu grudado na zaga. Então, até o bicão era feito de maneira burra e a saída de bola, quando ela era exercida, era feita de maneira burra também, porque não tinha por que fazer saída de bola. O campo molhado, o gramado enganando, os caras fazendo uma pressão e fazendo muito bem. Então o Corinthians foi burro na partida. Não conseguiu se armar dentro do campo. E no segundo tempo foi a mesma coisa. O Corinthians era um time pouco combativo. Quando a gente tira o Martinez, que saiu lesionado, você olha pro banco e não tem o Rian, e só tem o Ranieri que tá mal, e o Ramon opta por não deixar um primeiro volante no campo, o Charles não é um cara muito combativo, ele pode até marcar, mas ele não é o cara que tem um monte de desarme por jogo como é o Rian ou como é o Martinez. O Carrillo também não é esse cara. Ele não é marcador. A gente já falou aqui várias vezes, ele não tem intensidade pra fazer isso. E o segundo gol dos caras sai assim. Com o Charles sem conseguir marcar, com o Garro tomando uma caneta, com o Carrillo também um pouco atrasado, sem velocidade para acompanhar a jogada, o Kaká perdido, o Bidu fora da jogada. Então assim, uma pane geral e que só se explica com o Corinthians fazendo coisas burras dentro de campo. Se é um time um pouco mais focado, um pouco mais atento... Porque passou uma visão muito apática também dos jogadores. Não sei se você teve essa mesma impressão de que tinha muita gente que estava fora de rotação, que não parecia que estava disputando uma semifinal. E todos os jogadores do Racing, na minha opinião, pareciam que estavam jogando uma semi. Então, além de toda a tática, toda a técnica, tudo que foi apresentado em campo, cara, a postura também me incomodou muito. Tudo bem, um jogador ou outro se salva, como é o caso do Yuri Alberto, que fez o que fez. Para mim, o André Ramalho fez uma bela partida. O Memphis a mesma coisa. Só que, cara, o Corinthians foi armado de maneira equivocada. E com a chuva, você poderia ter explorado mais, jogando dentro de casa ainda. Faz a pressão. O Corinthians não pressionou a saída de bola do Racing. Eles faziam isso com tranquilidade. Pressiona, rouba a bola, eles vão errar. O campo tá ruim pra gente, tá ruim pra eles também. Só que, impressionantemente, a gente não teve maturidade, não teve cabeça e saiu com um resultado que saiu pior para o Corinthians. Eu acho que nem só a questão da saída de bola. Você tá com o gramado molhado, uma chuva do cacete, tudo encharcado. Irmão, chuta, velho. Chuta de fora da área, o Corinthians não chuta, mano. E as que chutou, acerta o gol. O Coronado pegou uma e isolou. O Garro pegou outro, chutou e passou perto. Mas não precisa ser aquele chute que vai no ângulo, que vai na gaveta. Chuta que o goleiro se embanana, a bola tá molhada, pelo menos ele dá um rebote ou ele franga. Arrisca. A gente não arriscou. O Corinthians em um jogo, do contexto que tava, com a chuva que tava, tudo empoçado dentro de campo. O que chutou? Chutou a primeira do Yuri, que foi um golaço que ele fez, a segunda do Yuri, que foi outro golaço que ele fez, mas até aí também não tava aquele cenário de estar um campo alagado. Eu lembro exatamente. O segundo tava, o segundo gol então, tava. mas o segundo tava, foi o primeiro lance com o campo alagado. Exato. Foi logo no começo. O Corinthians conseguiu, teve a sorte e a competência de no primeiro lance com a bola, com o campo já parando, fazer o gol. Foi no momento exato, foi no momento perfeito, porque a partir daí era pro jogo se tornar outro. E o Corinthians não soube usar. Depois disso, antes disso, na real, teve a cabeçada do André Ramalho, que ainda o campo não estava alagado, e esse chute do Coronado e o chute do Alex Santana. Chute do Garro para fora, não teve mais nada, cara. Até mesmo o Garro, que fez uma péssima partida hoje, e eu sou contra o movimento de alguns, da Fiel TT, né? De algumas partes da torcida do Corinthians, que quer o Coronado titular e o Garro banco. Isso não existe. O Garro é 1 bilhão de vezes mais jogador que o Coronado. E a temporada inteira foi assim, e não é porque ele jogou 2 jogos mal que vai ter que tirar todo o mérito que o cara fez antes e todo o futebol que ele já apresentou pra gente. Mas o Garro hoje fez uma partida ruim.
uma partida discreta, uma partida que, tudo bem, a principal característica dele é o quê? É o passe em profundidade, é o lançamento, enfiar uma bola nas costas do zagueiro, mas num campo molhado não dá pra você passar rasteiro, mano. Não dá. Não dá pra você ir cobrar uma falta, que nem ele cobrou no segundo tempo, lá no cantinho do lado direito do ataque do Corinthians, e você tentar fazer o gol em vez de cruzar essa bola pra área. Joga essa bola ali no bolo, velho. Bola molhada, o zagueiro vai tentar afastar, faz o gol contra. A bola bate num jogador do Corinthians e entra. O goleiro vai tentar segurar e a bola escapa. Isso é comum de acontecer, é normal. E ele colocou a bola pra fora e o Corinthians perdeu uma grande oportunidade. Até porque não teve nenhuma falta perto da área, né? Que o juiz não queria marcar porra nenhuma. Só teve aquela. Então faltou pressionar alto, faltou o Corinthians arriscar mais, faltou às vezes até um chuveirinho, que a gente reclamou contra o Flamengo. Não teve hoje. Uma das poucas oportunidades que o Corinthians chuveirou a bola na área, que eu sei que não é tática, tá? Eu sei. Mas nas condições do jogo, era isso que precisava. Foi que o Coronado lançou, o Yuri Alberto escorou e o Romero perdeu um gol incrível. Foi uma das únicas chances que o Corinthians teve com chuveirinho na área. E não aproveitou. Então é um resultado muito melancólico, é um jogo triste, até porque o Racing é um bom time. A gente já conseguiu resultados ruins dentro de casa, em outras competições, contra times reversíveis. Até mesmo contra o Juventude, que a gente perde lá, a gente olha e fala assim, vamos jogar em casa, contra o Juventude, que não é nada disso, dá pra virar, dá pra ganhar. O Racing é o time com melhor campanha na Sul-Americana, passou com tranquilidade nas oitavas, aplicou um 4-2, né, no Atlético Paranaense no jogo da volta, e é muito forte dentro de casa, e sabe jogar futebol, e tem um bom time, a gente viu isso, especialmente pelo segundo gol deles, que é de uma qualidade muito grande, até mesmo pelo gramado, do jeito que estava. Então vai ser uma missão muito dura. A gente não está eliminado, o Corinthians segue vivo, e segue muito vivo. Vai lembrar que em 2019 a gente fez a mesma coisa, empatou, foi lá e conseguiu se classificar. Então sim, tem como. Até 2017, que o Corinthians é eliminado porque empata os 2 jogos, tem o gol fora, mas a gente não perde lá também. Então tem sim possibilidade e vamos jogar a vida lá para classificar. Mas o Corinthians desperdiça uma oportunidade de ouro, cara. E também vamos combinar que, assim, obviamente desperdiçou a oportunidade porque teve a chance de matar o jogo, mas não foi competente. Só que, de novo, é um gosto muito amargo porque a gente sabe que dá para ter vencido pelas chances perdidas e pela forma que o Corinthians jogou, pela forma como foi a postura dos jogadores, é um gosto muito amargo que esse empate fica e, obviamente, é melhor pro Racing do que pra gente. E definir fora de casa sempre é muito duro. Só que nem você falou, o Corinthians já passou por situações assim, e muito recente. O que se explica a nossa classificação contra o Estudiantes ano passado? Dá pra fazer de novo. O que se explica a nossa classificação contra o Boca, na Bombonera? Dá pra fazer de novo. Cara, o Corinthians é o time que, nessas horas, faz esses milagres. Consegue, com uma defesa sólida, jogando com inteligência, consegue fazer essas coisas acontecerem. E 2022 tinha 13 desfalques, um time todo remendado, conseguiu se classificar, com Bruno Melo em campo, Raul Gustavo, cara, tinha o Piton e o Fábio Santos, os dois na lateral, o time que tá uma bagunça, o Rony teve que bater pênalti, então a gente conseguiu se classificar sim. Contra o Estudiantes, foi um milagre, 6 bolas na trave, mas o time não chutou uma bola no gol e a gente conseguiu passar. É jogar com inteligência, é jogar com coragem, é ir pra cima dos caras, que tem como a gente se classificar, seja em pênalti, seja em tempo normal, dá pra passar, não tem nada perdido, a gente já passou por situações assim, não é dessa vez que a gente vai falar que já tá eliminado ou qualquer coisa assim. O time é fraco, tem suas deficiências, mas é possível sim e a gente vai continuar acreditando. E cara, eu acho que se for pra alentar um pouco o torcedor corintiano, pra dar um pouco de esperança, o bom é que o Corinthians jogando fora de casa, nessa partida contra o Racing, vai ter espaço para as melhores jogadas que o Corinthians consegue fazer com o Ramon Dias, que é jogada em profundidade, jogada para o Yuri Alberto atacar o corredor, ter espaço para o Garro jogar, porque eu acredito que o Racing, pela fase e também por ter um bom time, por estar jogando em casa, vai para cima, vai tentar sufocar o Corinthians. Num contra-ataque, o Corinthians pode acabar resolvendo o jogo, porque hoje, de fato, além do gramado, foi difícil jogar pela alta marcação do Racing, que, cara, foi muito bem. E ali eu acho que também é um erro do Ramon, que quando o Martins machuca, ele coloca o Romero, muda um esquema que a gente sabe que o esquema do Corinthians com 2 na frente e com o Garro jogando como meia com uma proteção ali de 3 volantes, né, ou 3 meias por trás dele, que o Garro desempenha melhor, apesar que hoje não jogou bem, que o Corinthians consegue ter uma saída de bola melhor e que principalmente os homens de ataque se sobressaem mais. A gente viu a dificuldade do Yuri Alberto no jogo contra o Flamengo de brigar contra 3 brutamontes do Flamengo. A gente viu o Yuri Alberto em todos os jogos
com uma dupla de ataque junto com ele, da movimentação dele, o quanto que ele conseguiu marcar mais, o quanto que ele conseguiu ter mais associações, inclusive o Memphis, inclusive Romero, todo mundo que jogou nessa função de 2 atacantes se deu melhor. O Corinthians jogando com 3, com 2 pontas e um cara centralizado, muitas das vezes foi pior e não conseguiu render. Tanto que o Ramon erra muito na escalação de domingo e erra hoje com a entrada do Romero, que foi um cara que pouco participou, que pouco entregou e que a mudança tática prejudicou o time do Corinthians. Então tem que entender melhor. O Ramon tem que entender melhor o time, não tá imune de crítica, errou hoje, errou contra o Flamengo, tá errando, tá dando discursinho na coletiva que não precisava dar, falou que como foi que perdeu uma vez só pro Racing, lá uma vez pro Racing, como técnico nunca perdeu e nem vai perder. Então, isso aí motiva os caras, isso daí é motivo de ser eliminado, é piada pra mídia. Impõe uma responsabilidade sobre o Corinthians e sobre o próprio Ramon desnecessária. Então abre o olho, assim, eu sou contra qualquer tipo de demissão, estamos no final da temporada, é pior agora ter uma mudança, até todo mundo encaixar numa nova filosofia, mas a verdade é que o Ramon Dias está vacilando, o Emiliano Dias estão vacilando, já custou a Copa do Brasil, torcer para não custar a Sul-Americana. Vamos para as notas então, a gente fala um pouco mais sobre o Ramon quando a gente for falar da nota dele individual. Vamos lá, Hugo para mim fez uma das piores partidas dele pelo Corinthians, acho que só não foi pior do que a partida contra o Juventude. Com os pés, hoje o Hugo foi horroroso. Tem o lance do gramado, mas acho que nem isso justifica tanto. E pra mim ele falha no primeiro gol. Tava muito mal posicionado, não pode tomar aquele gol. Se você vai olhar o ângulo de frente, você vê que o cara fez um gol de canela, mano. Ele pegou errado na bola. O Hugo tomou um gol de cobertura de canela porque ele estava muito mal posicionado. Tem a falha do Kaká também, vou falar na nota individual dele, mas com os pés e no primeiro gol, para mim, ele tem uma participação bastante negativa. Segundo gol, não considero culpa dele, mas ele faz até uma boa defesa depois que já estava 2-2. Vou deixar o Hugo hoje com nota 4. Não gostei da partida do Hugo também, não. Acho que o primeiro gol acho que tem interpretação, assim. Ele estava mal posicionado, mas talvez se o Kaká não tivesse feito a besteira que fez... não era uma situação que ele imaginaria que o jogador do Racing ia receber uma bola de graça do Kaká. Mas concordo, mano, com a bola no pé, muito pelo gramado, o Hugo sempre foi um cara que convenceu com a bola no pé, mas foi mal, mano, foi mal. O gramado atrapalhou até a reposição com a mão, ele erra 2 reposições pro Bidu, 2 vezes. Tudo bem, o gramado engana, mas ele erra e dá um lateral de graça pros caras. Então assim, eu vou ficar com uma nota 4,5 pro Hugo, não foi bem hoje. E hoje tem novidade, hoje a gente vai passar a nota dos membros. No momento a gente está só com um membro, que é do Neoquímica Arena, que é o nosso maior plano, que está no grupo de WhatsApp com a gente, que é o Matheus Bressan, nosso primeiro membro que está aí no grupo junto com a gente. A gente vai passar as notas dele aí também nas posições. Ele falou que o Hugo para ele é 5,5, foi pouco acionado e não teve muita culpa nos gols. Se você quiser inclusive participar do pós-jogo, você tem acesso ao grupo de WhatsApp nosso, só com o plano mais elevado ali, que é o Neoquímica Arena. Se você entrar, a gente coloca no grupo de WhatsApp, onde que a gente tem muita resenha, conversa muito, troca muita ideia, vocês opinam sobre conteúdo, dão ideia do que a gente pode gravar e vocês participam também do nosso pós-jogo. A nossa ideia é trazer a nota média da galera do grupo e jogar aqui, mas como nesse momento a gente só tá com o Matheus, então a gente vai passando aí as notas dele. Então, aí vamos passar para a lateral direita. Fagner. Cara, eu achei que o Fagner fez um primeiro tempo bem justo. Marcou bem. Foi um cara que sentiu o espírito do jogo, ele arruma até uma briga lá com o Salas, jogador que faz o gol do Racing, porque ele dá uma entrada forte, um carrinho ali na bola, ele entende o gramado, ele se esforça, eu gosto do primeiro tempo do Fagner porque ele foi um dos poucos jogadores que entendeu a importância desse jogo, entendeu a importância do quanto que você precisa dar vida num jogo como esse. Mas o segundo tempo do Fagner para mim é ruim. O segundo tempo do Fagner é bem ruim, dando espaço, não atacou, não sei se foi uma ordem ali do Ramon Dias, mas pouquíssimo participativo no ataque. Pelo segundo tempo ruim dele, eu vou abaixar a nota, vou ficar com uma nota 5,5. Cara, eu vou deixar a mesma nota, 5,5. Eu também acho que defensivamente ele estava bem o jogo inteiro, só que também senti muita falta do Fagner no ataque. O Mateuzinho, apesar de ter entrado depois dele jogado pouco, apareceu mais no ataque do que ele. O próprio Bidu apareceu mais no ataque do que ele, apesar de que hoje não passou tanto para a zona ofensiva como ele geralmente faz. Só que o Fagner ainda assim, defensivamente ele foi seguro e não passou no meio campo praticamente. Eu não sei se isso é ordem do Ramon... Se for uma ordem burra. Se for, eu também acho, mas enfim, foi o que aconteceu hoje e vou ficar com 5,5. O Matheus deu nota 4, falou que não gostou, que achou lento e pouco criativo. Foi pouco criativo mesmo. Vamos lá, para a zaga, para mim o André Ramalho foi um dos melhores jogadores da partida, faz um segundo tempo excelente,
principalmente depois que já estava 2-2, mas ele marca muito bem, ele tira a bola, ele no corpo consegue ganhar, na velocidade ele corta algumas boas chances também. Então gostei muito da partida dele, ele quase faz um gol de cabeça no primeiro tempo também, importante lembrar, eu vou deixar ele com nota 7,5, mano, achei uma partidaça. Fechar com 7,5 também, um bom jogo do André. Com a bola no pé tá me decepcionando um pouco, pra falar a real. Achei no primeiro tempo um pouco afobado em lançamento, tentou um ali sem sentido nenhum. Mas como que a gente vai partir da premissa que zagueiro, a primeira coisa que ele tem que saber fazer é defender, não necessariamente lançar? Então eu vou ficar com 7,5 também, porque defensivamente ele foi seguro. O nosso querido Matheus colocou o André Ramalho com 6,5, falou que tentou armar jogada ali, achou consistente, fechou com 6,5. Kaká, não gostei da partida do Kaká. Também não. Em um outro momento ele vai até bem para cortar uma outra bola. E o Kaká é aquele cara que ele realmente joga sério. Se a bola chega é bicão pro mato. E desmontou o cenário. Enfim. Mas o primeiro gol é total na conta dele, velho. Dele e do Hugo. Pô, mano, como que você pode recuar uma bola de cabeça tão longe que nem ele tava e dar no pé do atacante do Racing? Não tem a menor condição. Fora que o segundo gol também, ele não estava presente ali do lado esquerdo, deu, que nem você falou, deu uma pane. Foi todo mundo em cima do portador da bola, o cara passou rápido e o jogador lá, o Martirena, se não me engano é Martirena o nome dele, que construiu a jogada de começo, ficou sozinho para finalizar. Péssima partida do Kaká, na minha opinião, vou ficar com uma nota 3. Cara, pra mim, talvez seja o pior da partida. Pra mim, falha nos 2 gols e... Cara, zagueiro caneludo, né? Teve 2 chances que ele poderia ter pegado a bola com tranquilidade, bicado ela pra frente, ele foi lá e bicou pra lateral, tá ligado? Ele ainda faz as piores decisões, às vezes principalmente com a bola no pé, e hoje foi muito mal. Eu não entendo a insistência do Ramon Dias com ele, porque pra mim o Gustavo Henrique vive um momento muito melhor e é mais zagueiro que o Kaká, apesar do Kaká fazer gols, que acaba sendo importante, só que eu ainda não consigo defender ele como zagueiro. Se for para defender como atacante, a gente conversa, mas como zagueiro, não consigo defender o Kaká. Para mim também, pior da partida, eu vou deixar com nota 3. Cara, e só para comentar só mais um pouquinho do Kaká, e o pior de tudo, é que no jogo com que o campo tava molhado, empoçado, pô, mano, todo mundo tem a noção que o jogador, ele precisa, não pode passar rasteiro, que tem que passar ele com mais força. Ele foi o primeiro a força. fazer a cagada. Então, mas ele tenta fazer isso, só que ele é muito ruim com a bola no pé, mano. Ele confundiu bola um pouco mais alta com um bicão pros jogadores do Corinthians. No segundo tempo até pro Bidu, ele tenta uma inversão que a bola parece um tijolo, pô. O Matheus deu 5,5, falou que achou que ele fez uma partida um pouco discreta, apesar da falha do primeiro gol. Bidu, vamos lá. Pra mim, o Bidu fez uma partida bem abaixo, mas uma partida parecida com a do Flamengo, que ele até tenta participar do ataque, mas não participa muito bem. Saída de bola, principalmente no primeiro tempo, aliás, no começo do segundo tempo, muito abaixo. Cara, e defensivamente também achei que fez um pouco de falta na jogada do segundo gol, ele tá envolvido. Pra mim, 4,5. Fechar com uma nota... Cara, uma nota 4,5 também, um pouco mais do que eu iria dar, mas só porque no segundo tempo, no final do jogo, ele tenta aparecer no ataque. A gente viu que o Fagner e o Mateuzinho, que a gente vai comentar depois, nem tentaram aparecer no ataque, o Bidu pelo menos tenta. Mas muito mal, mano. Prendendo bola, perdendo bola, mal no segundo gol. O Bidu, que estava sendo um jogador tão bom, tão eficaz, não tá conseguindo ser mais esse cara nos últimos 2 jogos. É titular ainda, claro, porque no Corinthians não tem outra opção. E ele estava indo bem, mas mais um jogo bem ruim do Bidu, bem abaixo do que eu esperava. Tá decepcionando um pouco, 4,5. O Matheus deu nota 6, falou que um dos que não percebeu que a chuva estava atrapalhando, que é verdade. O Bidu era outro também junto com o Kaká que não estava percebendo que a saída de bola não ia funcionar por causa da chuva. Não significa que acertou muito também, né? Passando pro meio campo. Martínez, né? O José Martínez, primeiro volante, jogou pouco, né? Jogou só o primeiro tempo ali, um pedaço do primeiro tempo, 15, 20 minutos. Depois sai pro Romero entrar. Quando estava em campo, achei a partida ok. Nada de mais, nada de menos. Não me irritou em passes errados. Teve um ou outro bote aí, eu vou ficar com uma nota padrão, nota 5. Então, cara, liberou sem nota, tá ligado? Jogou muito pouco. No momento do jogo que ele participou, não teve muita participação ativa no jogo. Não desarmou muito, não tocou muito na bola, mas pelo menos dessa vez ele não errou passe que nem ele vinha errando antes. Eu vou deixar ele com nota 5 também. E o Matheus deu nota 5,5. Nota 5,5. Falou que ele começou o jogo lesionado. E é possível, mano, porque ele tinha se lesionado já, ele tinha sentido contra o Flamengo. Pode ser que hoje ele tenha forçado e, enfim, resta ver aí se ele vai ser um desfalque de vez. O Charles, pra mim, mal na partida também.
correu, mas não conseguiu desarmar, foi pouco combativo. Com a bola no pé também não teve grande participação. Deu pra ver que ele correu, ele corre. Você olha pro campo, você vê o Charles passando pra lá e pra cá. Mas, cara, você ainda vê qualidade. Você vê qualidade, você vê algum lance dele que de fato agrega ao Corinthians, seja em saída de bola, seja em ataque. Pô, mano, nota 4 pro Charles. Primeiro tempo, ok pra mim, teve até que alguns bons botes. Segundo tempo, não entendi o motivo dele ter continuado por tanto tempo. Eu acho que poderia já ter sido uma troca ali de você, logo no começo ali, quando você toma o gol, você já abrir mão do Charles para você ir para cima, e o Ramon ainda demorou um pouco para fazer isso. Mas ele falha no segundo gol, também é um cara que não entrega muito em qualidade para mim. Vou fechar com uma nota 4,5, a mesma que eu dei pro Bidu. O Matheus deu nota 5, falou que não era nem para ele ter votado no intervalo, poderia ter sido uma alteração. Poderia ter sido. Eu acho que o grande problema também é aí que o Martins machuca e ele coloca o Romero. Se ele tivesse colocado o Alex Santana, por exemplo, dá pra você pensar, no intervalo ali vou abrir mão do Charles e colocar um cara mais ofensivo. Se você tira o Charles, você teria que colocar alguém mais defensivo. Não dá pra colocar alguém mais ofensivo, porque naquele momento do jogo, com 2-1, o Corinthians ia ser atacado. Se fosse colocar alguém, teria que ser o Ranieri, tá ligado? Ou colocar mais um zagueiro. O que também não seria e também não seria uma boa nenhum dos dois. Puxando aí para o outro jogador que jogou no meu campo, o André Carrilho. Eu acho que fez uma partida abaixo hoje. Já vi partidas muito melhores do Carrilho. Ele alegou recentemente que ele estava sentindo cansaço, estava sentindo desgaste. Pode ser um dos motivos que ele tenha rendido abaixo hoje. Mas, independente, ele não foi bem. Não conseguiu ser tão criativo e tão construtor como ele é em muitos momentos para o Corinthians. Saída de bola dele eu achei mais lento que o comum. Normalmente eu acho ele um cara calmo, um cara que para, pensa e faz a jogada correta. Hoje eu achei ele um cara lento demais. Ele ultrapassou a calmaria dele para ser um jogador lento demais. E não acho que agregou muito no jogo do Corinthians. Eu acho que um pouquinho melhor que o Charles, nota 5. Eu vou concordar com a avaliação do Matheus. Ele deu 6,5 e falou que mais um que apanhou da chuva, mas tirando isso tentou. Eu só não vou dar 6,5, vou deixar ele com nota 5, mas eu acho que ele apanhou da chuva mesmo. O Carrilho ficou um pouco sem função, porque ele tentava puxar contra-ataque velocidade, a bola parava na chuva. Ele tentava fazer saída de bola, a bola parava na chuva. Então ele ficou meio sem função, porque a função dele é fazer saída de bola e o Corinthians não ia conseguir fazer essa saída de bola. Então nota 5 pra ele. É um jogador de condução de bola, né? Jogador de condução de bola, ou de toque rápido, tabela, enfim. De fato. O Garro hoje muito abaixo, não acertou praticamente nada. O que o Garro acertou? O passe pro gol do Yuri Alberto, mas que conta como assistência, mas não é de fato uma assistência. Ele dá a bola pro Yuri e fala aí, faz o que você quiser. E o Yuri faz o gol praticamente sozinho. De resto, o Garro tentou tudo que tentou. Para mim a substituição foi, entre aspas, acertada, porque eu tenho a opinião que o melhor jogador do time você não pode tirar. Só que naquele momento, com as condições do jogo, do gramado, da chuva, do momento do Garro na partida, talvez fizesse sentido a substituição. Cara, dói muito, mas vou deixar o Garro com 3,5. Muito abaixo hoje. Vou seguir você, tá? 3,5 também. Uma das piores partidas do Garro pelo Corinthians, mano. Eu acho que a do Flamengo, eu acho superior a essa, assim, pelo primeiro tempo. Essa foi pior que para mim do que contra o Flamengo. Essa e algumas daquele momento do Antônio Oliveira conturbado ali do Brasileirão, contra o Inter, um jogo ou outro, aqueles jogos chatos que o Corinthians teve, eu também achei que o Garro foi mal naquela época, mas é muito difícil a gente ver um jogo ruim do Garro, mano. E hoje a gente viu um jogo que o Garro não acrescentou em absolutamente nada, pode ter sido atrapalhado pela chuva, mas vou de 3,5 também, pra mim, bom, sinceramente, muito mal no jogo. O Matheus deu nota 6 pro Garro, achou um pouco sumido, mas pode estar sentindo a temporada, né? De fato. Pode estar sentindo um pouco de desgaste, porque é um cara que joga todos os jogos. Pode ser cansaço, mas enfim. Enfim, o Matheus deixou com nota 6. Se a gente for partir pro ataque, Memphis. Agora do Corinthians, Memphis Depay. Gostei, bom jogo. Ainda é um jogador que não tá 100%. Me incomoda um pouco nele que ele é pesado para chegar nas jogadas. Ele às vezes consegue se livrar do marcador, mas ele não dá continuidade porque ele não tem a capacidade de chegar na bola antes que o zagueiro, porque ele é um cara pesado, ele tá fora de forma. Mas no geral, mano, deu uma bela assistência pro Yuri Alberto, uma linda assistência, uma jogada que ele faz sozinho, acha o Yuri dentro da área. Ele tentou, foi participativo, gostei que ele jogou simples também, não ficou que nem outros jogadores tentando enfeitar, driblar no campo molhado. Ele vinha e tocava, seja para trás, seja para frente, tocava de primeira, que é o que pede num jogo desse. Se você parar, pensar, tentar conduzir, você vai perder a bola. E ele quase fez um golaço no final do jogo, que ia salvar o Corinthians. Tá cada vez melhor o Memphis, tá evoluindo, tá melhorando, fez uma boa partida hoje, vou fechar com uma nota 7,5.
Vou com você, 7,5. Gostei das participações dele, que nem você falou, jogada inteira do primeiro gol, tem a assinatura do Memphis, ele quase decide o jogo no final, naquela última finalização, que por pouco a bola não entra. Concordo que ele é um pouco pesado, e o que me incomoda no Memphis é a questão da pressão na saída de bola, que eu falei aqui, que eu achava que o Corinthians precisava pressionar a saída de bola do Racing. Campo molhado, uma hora alguém ia falhar, a bola ia parar na chuva e ia dar para ir para cima. E nem ele, nem Romero, nem o Yuri Alberto conseguiram fazer pressão hoje, nem o Garro quando tentou, ou o Coronado. A pressão do Corinthians foi muito mal feita e eu acho que passa um pouco mais pelo Memphis do que alguns outros jogadores, porque eu não vejo ele fazendo pressão na saída de bola, mano. Eu vejo o Memphis correndo pouco, mas com a bola no pé, ele é diferenciado e no arranque dele, no drible, ele consegue se sobressair e hoje quase decidiu o jogo. Então vou deixar ele com 7,5. O Matheus deu nota 6,5, muito lento, tentando ir pra cima, muito isolado depois que virou 9. E eu concordo. Depois que ele ficou isolado ali como centroavante, perdeu um pouco de função e participação na equipe. Talvez eu nem colocaria ele como 9. Deixa o Yuri como 9, deixa ele um cara um pouco mais pra trás pra jogar ali com o Garro, às vezes como um ou até pra aproximar um pouco meia. mais e criar, né? Em muitos momentos a gente via as bolas pelas beiradas e faltava alguém dentro da área. Até porque o Memphis tentava sair um pouco mais pra participar. O Yuri, vamos lá, partidaça pelos 2 gols decisivos. Primeiro gol, golaço, frio na frente do goleiro, cavadinha de manual. O segundo, golaço, perfeito, jogada sozinha de fora da área, acerta um chutaço no canto e coloca o Corinthians, vira o jogo ainda no primeiro tempo. Então, cara, o Yuri, 23 gols no ano, tá fazendo a melhor temporada da carreira dele, tá voando, principalmente jogando Sul-Americana. Então não dá pra deixar uma nota baixa, vou deixar ele com 8,5 porque a gente não venceu o jogo. E também porque, cara, destaque pro segundo tempo vai ter pouco pro Yuri. Ele participou pouco no segundo tempo, assim como praticamente o ataque inteiro do Corinthians. Fechar com uma nota 9 pro Yuri. É o que você falou, ele é o dono da Copa Sul-Americana, mano. O dono, é o artilheiro da competição, é o jogador com a melhor média de gols. Se a gente for pegar o Yuri, ele faz 2 partidaças contra o Fortaleza. Contra o Bragantino, no primeiro jogo ele não é acionado, no segundo também não. Mas antes, na fase de grupos, jogaços e jogaços, foi o grande nome do Corinthians na fase inicial. Ele é o melhor jogador do campeonato, ele merece isso, tá jogando muita bola, não tem como criticar o Yuri Alberto. O jogo contra o Flamengo, caso à parte, ele jogou mal, mas é o único jogo dele que ele jogou mal numa sequência de 7, 8 dos últimos jogos. Do resto, tá cravando, tá sendo decisivo, tá sendo protagonista. Vou fechar com uma nota 9, porque além dos 2 gols, que são 2 golaços, não é um gol só do centroavante empurrar a bola pra rede, o primeiro ele dá uma cavadinha muito esperta, e no segundo ele faz um golaço de fora da área, que é um movimento que a gente não vê muitos atacantes fazerem. Centroavante principalmente, que é sair da área, pegar, cortar essa bola pro meio e finalizar. E ele demonstrou muita qualidade para fazer isso e foi o homem do jogo do Corinthians até então. E fora isso, era para ele ter terminado o jogo com uma assistência, porque ele escora pro meio certinho pro Romero e o Romero perde o gol. Era para ele ter terminado, além dos 2 gols, ser responsável por dar uma assistência no final da partida. Então eu vou ficar com uma nota 9. E o nosso mano Matheus aí deixou 8,5. Que manteve o time vivo com 2 gols, 23 gols na temporada, também elogiou bastante a partida do Yuri. Partindo para o banco de reservas, o primeiro que entra, Ángel Romero, que entrou ali no primeiro tempo, entrou no lugar do Martins, e eu não gostei. Não gostei, eu lembro de um lance em específico que eu gosto da atuação do Romero, que é no segundo tempo, que ele faz uma boa tabela mesmo gambolhado com o Fagner. Só isso. De resto, o Romero não teve participação nenhuma para mim no jogo, nenhuma. Não tocou na bola, não foi importante defensivamente, não foi importante ofensivamente. Não entendi o Ramon ter colocado ele no jogo e desmontar o esquema. Claramente o Corinthians perde com 3 atacantes. Claramente Yuri perde sem um companheiro de ataque, Memphis perde sendo 9 isolado e o Romero perde. Porque os melhores jogos do Romero com o Corinthians nessa temporada, ele jogando de segundo atacante. Ou revezando a centroavança com o Yuri Alberto ali. Jogando de ponta, ele pouco rendeu. Ele não é mais esse jogador que ele foi em 17, 18, que conseguia fazer a ponta com excelência. Não é mais esse cara. Hoje achei que foi mal, pouco participativo. Eu iria dar uma nota, padrão ali, 4, 4,5, porque não foi tão participativo. Mas com o gol que ele perdeu, que é um gol feito, vai baixar muita nota pra mim, nota 2. Eu vou começar falando do Ramon para avaliar o Romero. Porque eu concordo com você, ele entrou sem sentido. Tudo bem, o Romero era artilheiro, ele é decisivo, tem tudo isso. Mas, mais uma vez, para mim, uma substituição burra. Com chuva, com o Corinthians com dificuldade de sair de bola, tem que fazer chuveirinho lá pra frente. Você coloca um cara que vai conseguir brigar mais por essa bola. Por que não colocou o Thales? É um cara alto, é um cara rápido, é um cara que em um lance pode decidir também.
era mais difícil pro Romero ser esse cara de prender a bola no ataque. O Tales tem um pouco mais essa característica. Então, eu acho que, primeiro, o Ramon errou com essa substituição. Então, o Matheus, por exemplo, ele fala que, na nota do Ramon, ele fala que o Ramon matou o time aos 23 minutos. E é bem possível que tenha feito mesmo. Porque, pra mim, não fez sentido essa substituição. Agora, se tratando do Romero, isso ficou comprovado, porque ele não conseguiu participar do jogo de maneira nenhuma. Cara, o Romero não defendeu em nenhum momento. Pra mim, isso é bizarro. O Romero, que sempre é o cara que todo mundo fala que ele tem uma participação defensiva muito importante, hoje ele não teve absolutamente nenhuma, não voltou pra marcar em nenhum momento, ainda tem o que você falou, que ele perdeu o gol. Eu ainda passo um leve pano pro Romero, porque dá pra ver que quando o Yuri cabeceia e a bola pinga no gramado, ela fica mais rápida. Fica mais difícil dele chegar na bola. Só que ainda assim ele perdeu um gol dentro da pequena área. Não pode ser desconsiderado isso, eu vou deixar ele com nota 2. O Matheus deixou com nota 2,5, tenebroso e não tinha função tática, e eu vou concordar com ele. Exatamente. Alex Santana entrou, fez o arroz e feijão e perdeu um gol também que pra mim não poderia ser perdido. Ele domina a bola, ele tem a possibilidade do chute. Ele decide cortar, ele ainda tem a possibilidade do chute, ele chuta mal, chuta em cima do goleiro. Cara, sei lá, nota 4, porque ele ainda assim conseguiu melhorar um pouquinho a saída de bola do Corinthians. Deixar com 4,5, porque eu achei que ele estava bem no jogo. Eu achei que estava passando bem, achei que estava pisando na área, que é importante. O Alex vai ser importante nisso, rapaziada. Ele é um cara que, apesar de ter perdido esse gol, ele é um volante fazedor de gols. De fato, ele é um cara com uma boa presença aérea também, um bom chute de fora da área. Mas esse gol dele aí tira muita nota. Vou ficar com 4,5 só por conta do gol que ele perdeu. Senão eu colocaria até uma 5,5 ali, 6, mas com o gol que ele perdeu, pra mim ele se complica de ter cortado o zagueiro. Se ele domina e bate, o canto direito do goleiro estava completamente aberto. O goleiro estava caindo já pro outro lado. Ia matar o jogo. Ele resolve cortar, aí vem um goleiro que fecha bem, já tinha 2, 3 caras do Racing atrás do gol, aí ele se complica inteiro e chuta em cima do goleiro. Nota 4,5 pro Alex, que não voltou esplendorosamente bem, mas tirando o gol perdido, até que fez uma partida justa. O Matheus deu nota 6, falou que ajudou no meio campo e podia ter guardado aquela, que é fato. De fato. E aí eu vou concordar com a nota do Matheus também, que deu pro Bidon 4,5, que perdeu muitos lances, achou estranho, e eu também achei estranho, porque a queda do Bidon é muito evidente, é muito grande. De uns 3 jogos pra cá, o Bidon vem jogando mal, não vem entregando aquilo que espera, vem vacilando, vem segurando, prendendo muita bola, e hoje, mais uma vez, com o campo molhado, ele quase deu a possibilidade de um contra-ataque mortal pro Racing. Não agregou no passe, não agregou na criação, achei lento. Tudo bem, que quem ele entrou no lugar, se a gente for imaginar que ele entrou para fazer funções de André Carrilho e Charles, os que estavam de titular também não foram imensamente melhores do que ele entrou, não. Mas ele não fez uma boa partida, eu vou ficar com uma nota 4. Nota 4 também, e como você já adiantou, o Matheus deu nota 4,5. Mateuzinho, entrou, entre aspas, bem, porque o Corinthians sofreu pelo lado dele, mas também não foi atacado, e ele apareceu algumas poucas vezes no ataque. Teve um lance em específico que o Corona estava puxando contra-ataque e dava pra ver ele que nem um desesperado tentando chegar no fundo, mas sem fôlego pra chegar até lá. Cara, vou deixar o Mateuzinho com nota 5. Vou deixar uma nota mais baixo, pouco vi em campo, não achei participativo, e ele erra um passe no final do jogo que me deixou com muita raiva, mano, me deixou muito puto. Beleza que o campo tá molhado, mas porra, mano, era um passe de 1 metro ali pra... Não lembro nem quem tava na frente dele. Foi o André Ramalho que errou esse passe. Foi o Mateuzinho, não foi? Errou o passe pro Mateuzinho. Não, foi ali na lateral, não foi? Não, foi vindo pra cá, vindo mais pro lado esquerdo. No finalzinho mesmo, é uma bola que pinga, ele vai tentar tocar e vai totalmente pra trás. Verdade, ele tenta tocar pro Bidon. E vai mal nesse lance, é um lance que assim, beleza, mudou o jogo, mudou porra nenhuma, mas naquele momento o Corinthians ainda poderia ter mais uma chance de alçar uma bola na área, então vou abaixar a nota, vou ficar com uma nota 4 pro Mateuzinho também, não achei que entrou legal não. O Matheus deu nota 5 pro Mateuzinho e falou que não viu ele em campo, que é mais ou menos isso também. Coronado, vamos lá, eu acho que é um dos temas mais importantes de a gente tratar hoje. Muita gente pede titular, Coronado entrou bem hoje? Não entrou bem. Coronado tentou hoje? Tentou, de fato. Ele foi um cara que pegou a bola, foi pra cima, driblou, passou, conseguiu quebrar algumas linhas de marcação do Racing, deu um passe maravilhoso, tanto pro Yuri passar pro meio, pro Romero finalizar pra fora, quanto pro Alex Santana sair na cara do gol. Eu não gostei de boa parte dos lances do Coronado no jogo. Achei que foi precipitado, finalizou uma bola muito mal, tava tentando ser fominha com o campo alagado. É um cara que caiu muito de rendimento pra mim. Eu deixaria uma nota pra ele muito lá embaixo. Mas como que ele deu 2 passes muito bons, que se não fossem os companheiros dele, o Corinthians teria virado o jogo, eu não consigo colocar muito nas costas dele por esses 2 bons passes,
Vou deixar uma nota dele até elevada, vou ficar com uma nota 5,5 pro Coronato. Cara, eu não concordo com você, eu acho que ele entrou bem apesar das falhas. A gente falou disso até vindo pra cá, que ele me pareceu precipitado em alguns lances, em duas, três bolas que ele tenta um lançamento, nada a ver, e acaba desperdiçando as jogadas, mas que nem você falou, ele deixou dois companheiros em ótimas condições para matarem o jogo, e até em alguns lances de transição, de pegar a bola na defesa e levar para ataque, eu achei que ele foi bem, conseguiu driblar um ou outro, carregar a bola, deixar o Corinthians mais próximo da área, e, cara, querendo ou não, as jogadas mais perigosas do segundo tempo saíram do pé dele, então eu acho que ele entrou bem. Continuo não achando ele mais jogador que o Garro, pra mim não tem que ser titular, mas se for comparar com o que ele fez contra o Flamengo, hoje ele foi anos-luz à frente disso, e achei que dos que entraram, foi o que melhor entrou e o que melhor deu uma cara pro Corinthians de que poderia achar um gol e mudar o resultado, trazer a vitória pra gente. Eu vou deixar o Coronado com 6,5. O Matheus deixou ele com 6,5 também, achou que entrou bem, demorou até, mas jogou muito isolado. Não sei se ele jogou isolado, mas, enfim, tentou participar, buscou muita bola. Quando que o Garro sai e o Coronado entra, você fica com aquela mesma definição de jogo de só ter um meia, só um cara de criação, né? Então, ele de fato acaba jogando isolado, assim como o Garro joga muitas vezes. Começar com a nota do Matheus pro Ramon e pro Emiliano, deu nota 1, falou que acabaram com a tática do time aos 23 minutos do primeiro tempo, que eu já tinha adiantado. E eu concordo com ele, eu acho que o Ramon e o Emiliano, talvez eles estejam um pouco perdidos no quesito formação do Corinthians. O Corinthians jogou com 3 volantes aí algumas partidas e não deu certo. Eu acho que ainda é a melhor escalação que o Corinthians tem, mas não funcionou. E hoje não estava funcionando até o momento do jogo. Quando colocou o 4-3-3 também não funcionou. O Ramon não tem mais testado os 3 zagueiros, mas quando jogou contra o Flamengo, no Maracanã assim, também não deu certo. Então acho que é um momento de muita instabilidade desse time do Corinthians, e muito passa por eles. Porque eu acho que eles não estão sabendo armar esse time e muitas vezes armar com inteligência, que nem eu falei hoje. Eu achei que a partir do momento da chuva, pelas condições da partida, eles não souberam jogar com inteligência, armar esse time com inteligência. Eu vou concordar com a nota do Matheus e deixar com a nota 1 também. Para mim é muito curioso o porquê que ele mudou o esquema. Eu gosto do esquema com 3 volantes. Para mim o Corinthians jogou poucos momentos mal com esse esquema. Se a gente for ver, mano, o Corinthians jogou muitos jogos melhores com 3 volantes do que jogos ruins. O Corinthians é eliminado da Copa do Brasil no primeiro jogo num esquema que tinha 2 volantes e 2 meias, Garro e Coronado, e 2 atacantes. E no jogo de volta jogou ali num 4-3-3, que também não deu certo, foi eliminado. Hoje, beleza que não estava rendendo muito, mas era também uma fase inicial do jogo, 15, 20 minutos. Com os 3 atacantes não deu certo, mas o jogo que o Corinthians não consegue um bom resultado jogando dessa forma. Então assim, os melhores momentos do Corinthians nos últimos tempos foi com 3 volantes. Nos jogos contra o Fortaleza, no jogo contra o Internacional, que tudo bem, não ganha, mas joga bem. No jogo contra o Atlético Paranaense, para mim o Ramon, ele visualizou que o Breno Bidon caiu de produção. E por isso que ele desmontou o esquema, mas eu não entendo isso. Você pode continuar com o esquema, bota o Coronado ali, bota o Charles ali, bota o Alex agora que voltou ali, mas continua com esse esquema. Era o que estava dando mais certo e ele desmonta, mais uma vez vai mal. Para mim mexe mal na equipe, principalmente com a substituição do Romero. O Matheus falou tudo em relação aos 23 primeiros minutos ali. Eu não vou dar uma nota 1,5 para ele, porque o Corinthians não perdeu e tinha chance de ganhar. Mas taticamente foi um time que não existiu hoje de novo, foi um time perdido e é um time que está dando mostras que está caindo de rendimento. E é o que preocupa, porque nessa reta final de temporada, de decisão de Sul-Americana e decisões do Campeonato Brasileiro, o que você tem que ter é progressão, é melhora. E você não pode ter decréscimo. E o Corinthians está tendo decréscimo nessas últimas 2 partidas, então eu vou ficar com uma nota um pouco acima, porque não perdeu o jogo, uma nota 2,5. Então é isso, rapaziada. Tá aí o pós-jogo entregue, a gente tá preocupado, óbvio, mas agora, infelizmente, a gente tem que virar a chavinha porque a gente ainda tá na briga contra o rebaixamento. A gente volta agora segunda-feira para falar de Corinthians e Cuiabá. Mais uma final. Mais uma. Até o final do ano, todos os jogos agora têm que ser tratados como finais. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa seu comentário aí embaixo também do que você achou da partida. Se inscreve, segue a gente nas outras redes sociais, seja membro aqui do canal. Tamo junto. Vai Corinthians. Vai Corinthians.